Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, mais uma vez na Vila das Lajes com o médico Carlos Carvalho. E o nosso banho é a saúde, e é sobre a saúde. Os nossos temas normalmente é sempre sobre a saúde. Nos dias de hoje há muitas pessoas que adormecem de vez mais cedo. Infelizmente uma cunhada minha, isso aconteceu com 54 anos, não vou dizer nem confirmar de que foi devido às vacinas que ela levou do Covid. Mas pode ter dado um empurrãozinho e ter ajudado, porque ela não tinha nada cardíaco, está à partida, e de repente, de um momento para o outro, lá se foi. Mas isso vem-se a falar de quê? Vem-se a falar porque há muita juventude e muitas pessoas novas a ir-se embora antes do tempo. E aquela frase que aquele tal médico, um dos maiores cardiologistas portugueses, da ACMTV dizer, este governo, não agora atual, mas no passado, que devia ser responsável pelas mortes que iam surgir, parece até que era perfeita. Adivinhou o que está acontecendo. Elas eram tão boas, que modificaram e algumas até foram retiradas do mercado. E por que será? Porque ninguém soube o porquê, qual eram os problemas secundários que elas causavam. Mas hoje vamos falar de tudo o que seja de branco, de farinhas e demais, que a gente deixa de dormir, e a nossa forma de deixar de dormir muitas vezes também nos traz as doenças. Porque a gente também, a uma certa idade, começa a perder a melatonina. Se a gente retirar tudo o que é branco, refiro-me ao arroz e às farinhas e à batata da terra, por exemplo, não é necessário tomar os comprimidos para dormir. E se por acaso deve ter um efeito total ao fim de um X tempo de tirar isto que eu acabei de dizer, essa alimentação, tem que usar a melatonina, que é importante. Aqui é permitido em Portugal 1,8, mas eu tenho 5 miligramas. Em Espanha há 3, mas como Portugal é um país muito adiantado, reduziram para 1,8. O que a gente comemos é o reflexo da nossa alimentação em termos de saúde. O que é que podemos fazer? Porque uma vez que temos, não só em Portugal, mas a nível mundial, praticamente, temos uma indústria chamada Ministério da Saúde. Não devia ter um nome mais profundo e direto? Ministério da Doença? Ora, saudações a todos. O nosso amigo aqui é sempre divertido na maneira como põe as coisas. Bom, Ministério da Saúde. Atendendo a que se consideram as doenças e se elaboram planos de combate às doenças, eu venho aqui salientar uma frase do maior médico da história da medicina ocidental, Hipócrates, considerado o pai da medicina em termos de todo o conhecimento da cultura ocidental, médico grego, nasceu na ilha de Kos, etc, etc, etc. Este grandioso médico disse: não há doenças, apenas existem doentes. Se nós atendermos a uma outra frase de um outro grande médico, que sendo médico nunca foi visto como tal, e é mais chamado chamam-lhe várias outras coisas, Salvador,
Filho de Deus e tanta outra coisa, e é mais conhecido pelo nome de Jesus Cristo. Ele disse, atenção a isto, não há nada de fora do homem que o possa contaminar ou danar, a não ser tudo aquilo que vem de dentro dele. Um outro médico famoso, já do tempo do Império Romano, Cláudio Galeno, disse: mente sã em corpo são. Ora bem, perante isto, não há doenças, apenas existem doentes. Nada afeta o homem que venha de fora, mas sim o que sai de dentro dele. Não há, portanto, e mente sã em corpo são. Vamos lá ver aqui uma coisa. E aquilo que eu tenho dito aqui, ao largo de outras ocasiões, que a doença começa na mente, nas emoções, nos processos psicológicos, que aí começa o processo da doença. Ora seja, aqui o vosso amigo Carlos Carvalho, que vocês conhecem há pouco tempo, está dizendo a mesma coisa que disse Jesus Cristo, que disse Galeno e que disse Hipócrates. Se o Carlos Carvalho não tem qualquer expressão que valha a pena levar a sério o que ele diz, lembrem-se destes outros, que são muito mais do que eu, foram muito mais do que eu, e que dizem exatamente a mesma coisa. Eu digo uma coisa: qualquer nação que estivesse interessada em progredir, buscaria ter uma população o mais sadia possível e que pudesse trabalhar o máximo, com boas condições e boa saúde, para poder fazer que essa nação florescesse. Porque são o conjunto de indivíduos que fazem uma comunidade. Várias comunidades podem fazer uma cidade. Várias cidades, vilas e aldeias poderão fazer uma nação. E uma nação, para florescer, para ser realmente destacável, tem forçosamente que ter gente saudável, gente válida, gente produtiva e que não seja vista só com o interesse da produção, de gerar riqueza à nação, mas sim que seja considerada em todos os seus direitos e atributos que correspondem à contraparte que a nação deve dar à população. E essa contraparte é investir no bem em todos os aspectos que dizem respeito à vida humana. E começamos aqui com uma coisa. A saúde não deve estar ligada ao Ministério da Saúde, mas sim devia começar pelo chamado Ministério da
instrução e cultura, porque lhe chamam Ministério da Educação, mas a educação, eu já falei isso aqui, é algo que deve ser dado em casa pelos pais e familiares diretos. A escola, o ensino, vem dar a instrução. E a instrução pode facultar mais os horizontes da educação e cultura que a pessoa vai tendo. E então, aqui, deveria a pessoa ser instruída, eu diria instruída mais do que educada, porque considero a educação algo muito mais especial. Então a pessoa deveria ser instruída sobre a saúde, normas de saúde, como manter a sua saúde. Isso começa por modo de vida, como já aqui falei, começa por processo alimentar, saber as maneiras corretas de agir para que possa ser uma pessoa equilibrada socialmente, ter uma boa interação social e poder usufruir de saúde. Não ser conflituosa, não arranjar conflitos ou encrencas com os outros, porque isso é o princípio para estarmos bem de saúde. Se a onda mental estiver nivelada e harmónica, nós produzimos harmonia, produzimos estabilidade e desenvolvemos-nos em saúde. E, portanto, quando se pensa em doença, não estamos pensando em saúde. Investimos em doença, esquecendo, e por isso a medicina falha, que a doença que se manifesta é característica própria e adstrita apenas àquele que a porta. Ou seja, poderá haver muita gripe, mas a gripe do António não tem nada a ver com a gripe do Filipe, com a gripe da Ana, com a gripe... Não. E por isso não pode ser tratada de igual forma. Cada doente faz o seu tipo de doença, embora a doença seja reconhecida, e deve-se tratar a doença em função da particularidade do doente. É por isso que falha a medicina na sua prática, porque diz que sim, que realmente reconhece que há doentes e cada doente faz o seu tipo de doença, manifesta da sua maneira, mas depois exerce igual para todos e não pode ser. É aí que a coisa vai mal e logo o Ministério da Saúde porta-se como Ministério da Doença porque tudo está mal desde o início. Posso estar em erro, mas eu acho que a Ministra da Saúde da Bélgica, ela veio dizer que o maior perigo que tinha no seu país não era a droga, mas sim o açúcar, que era um mal de todas as infecções. Não é só lá. Sim, mas ela referiu-se ao seu país. Ela teve, claramente, e não o medo de vir dizer. Agora eu pergunto, será que em outros países a política e a saúde andam um braço dado? Há interesse? Imagina, pode-me abrir, porque por esta razão... Há interesses, há interesses sempre, nós sabemos que sim, que a política e a saúde está ligada à indústria e por isso existe a indústria do medicamento, existe a indústria alimentar, existe também a indústria do material de guerra e aliás temos a indústria do material de guerra na indústria alimentar e na indústria da saúde ou a indústria farmacêutica. Porquê? Espero que este vídeo possa passar. Não, pode passar de certeza. Porquê que eu digo que é a indústria do material de guerra? Porque não se cuida dos verdadeiros valores da saúde. E tudo aquilo que foge
ao princípio de manter a saúde, pode derivar no contrário, exatamente ao agravamento da doença, e a doença agrava-se através, depois, no fim, a morte. Claro que pessoas saudáveis sempre morreram e vão morrer, obviamente, mas se nós não cuidamos da saúde, temos mais hipóteses de morrer mais cedo. Concluindo, a indústria, toda e qualquer indústria, está apenas interessada em bases económicas, no lucro que obtém. Portanto, a indústria alimentar procura o lucro obtido com as suas vendas, obviamente. A indústria farmacêutica procura obter lucros com a venda dos seus medicamentos, obviamente. Toda a indústria, seja ela qual for, busca encontrar lucros financeiros. E é nisso que ela investe e progride. Depois criou-se uma área que é chamada área do marketing. A área do marketing é adestrar indivíduos que façam convencer cada um que precisa muito, mesmo muito, de uma coisa que nunca precisou nem lhe faz falta nenhuma e que tem que investir o seu capital nisso. E assim vai progredindo e fortalecendo os lucros que preferencialmente e desejavelmente sejam sempre milionários das grandes indústrias, porque é isso que mantém o mundo e a economia em termos do mundo capitalista. Mas o mundo não capitalista também funciona no mesmo sentido, só que o empresário, o grande empresário, passa a ser o Estado em vez do empresário privado. Estamos a falar... Portanto, isto não tem nada de mal, e se alguém disser que isto não é assim, se alguém nos vier criticar e dizer que isto é falso, por favor, provem que não é realmente como estamos a dizer. O problema é que aqui está, que fizemos um vídeo e ele foi cortado. Ao fim de 5 minutos foi cortado. Mas isto é a realidade. E avisaram mais um igual 90 dias e o terceiro... Nós nunca dissemos aqui nada absolutamente e nada que seja ofensivo, porque esta é a realidade do mundo económico. Há mais de 110 anos ou 115 anos entrou esta nova era da medicina. A medicina é essa que tem que ter um médico para o rim, tem que ter um para o pulmão. Não, há menos tempo. Essa fez... Há menos tempo. Mas principiou esta medicina, esta que estamos, foi fundada em 1910, uma coisa assim. Sim, mas essa quando foi fundada... Na altura ainda era muito generalista e abrangia tudo. Depois, mais tarde, é que se começou mas foi com esta medicina, criar... a medicina chamada a medicina... tinha a medicina tradicional e esta é a medicina convencional. A chamada medicina moderna, dita... convencional para convencer, está a verdade. Não é bem assim, mas pronto. A situação é... Por isso eu costumo dizer que eu faço parte de uma geração de médicos em que nós éramos muito mais generalistas, muito mais conhecedores em profundidade do processo das enfermidades, como elas se desenvolviam, etc., do que hoje em dia qualquer médico. Hoje em dia o médico sai muito instruído acerca de tecnologias, de técnicas também, técnicas cirúrgicas, etc., mas muito pouco conhecedor no sentido abrangente geral. Porquê? Porque o ensino foi modificado e tudo aquilo que era dado de herança
no ensino aos médicos mais antigos, passou a ser cortado e passou a ser usado apenas para a especialidade. Temos ainda mais alguns cursos académicos com a questão de cumprir o protocolo de Bolonha a nível do ensino. Alguns cursos académicos foram cortados em cadeiras. Isto não sucedeu ainda na área da medicina, mas a área da enfermagem já foi penalizada nisso. Já levou com áreas que não puderam ser ensinadas porque não havia carga horária de inclusão no protocolo de Bolonha. E assim eu sei de casos de alunos de enfermagem que deixaram de estudar alguns aparelhos orgânicos do corpo porque não havia tempo de inserir na formação por causa de cumprir o protocolo de Bolonha. Isto é grave. Isto e outras coisas são graves que estão a acontecer, porque as pessoas saem, não é culpa deles, mas saem da universidade cada vez menos preparadas. Este assunto deveria ser realmente acabado e deveríamos voltar ao método antigo em que as pessoas na área da saúde que iam lidar com os doentes eram sempre cada vez melhor preparadas para poder fazer face às situações decorrentes. É isso. Quando eu falei em cada uma das especialidades, havia um médico específico para aquele tipo de doença. Não só, nós temos, por exemplo, nós temos hoje o exagero do especialista de reumatologia do ombro direito e temos o especialista de reumatologia do ombro esquerdo. Não faz parte da minha família? Não, é diferente. Por isso, há o especialista de um e há o especialista de outro. Enfim, qualquer dia, se eles arranjam uma especialidade para as pestanas, eu digo as pestanas, não digo a sobrancelha, teremos que ir ao especialista das pestanas da pálpebra superior e depois vamos ao da pálpebra inferior, presumo eu. Falando com seriedade e com honestidade, e na área da saúde, que é aquilo que a gente mais necessita, a falta de conhecimento e de verdade leva-nos a estar doentes como estamos, na sua grande maioria. Mas isto porquê? Se a gente tivesse uma alimentação correta... O homem adoece por ignorância. Também. Então, a gente tendo uma alimentação correta, um intestino funcionando bem, bebendo água em vez de outras coisas mais, já não precisava tantos especialistas para tantas doenças, porque as doenças vêm dos germes que saem do nosso intestino. Não só do intestino. Mas ele é a fonte de... Aliás, como o intestino e o cérebro estão ligados, por isso alguns indivíduos sofrem de diarreia mental, outros de uma prisão de ideias crónica, mas o intestino e o cérebro estão ligados, e sendo que o cérebro é considerado, portanto, o chefe da orquestra, o intestino é considerado também o cérebro da fisiologia orgânica de todos os sistemas funcionais do organismo. Em que sentido? No sentido da depuração, no sentido da excreção, no sentido da limpeza, depuramento. Ou seja, enquanto o intestino, uma parte dele, é responsável pela nutrição, por aquilo que absorve, que é o intestino delgado, aí se efetuam precisamente as absorções de nutrientes da alimentação. Temos depois um outro,
que é o que deita fora tudo aquilo que não foi aproveitado, que é o intestino grosso, ou chamado os cólons. Portanto, dividido em cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente, que inclui o sigmoide e reto. E termina no ânus. Portanto, é aqui, nesta parte dos cólons, que está o entupimento, a não absorção, o problema que pode daí transitar por obstrução, pode transitar para o intestino delgado, onde se passam a acumular excesso de fezes que deviam já estar no outro lado e deviam ter saído, e começam aí a fazer um envenenamento crónico do organismo, porque aquilo que tinha que sair está estacionado, está estancado e não deixa fazer uma absorção correta. Também, nem tudo o que comemos é aquilo que precisamos para nos nutrirmos. Daí a questão dos chamados brancos, porque os brancos, e não só os brancos, são considerados hidratos de carbono, ou carboidratos. E os hidratos de carbono são necessários para o consumo da máquina humana. Precisa de carburante. E o hidrato de carbono vai dar o carburante necessário. Vai dar, mas na dose certa, não nos excessos. E como é a dose certa? Onde é que os vamos buscar? Podemos ir buscar a batata, essas coisas assim, mas podemos consumir outras coisas mais saudáveis dentro desse aspecto. Quais? As massas, por exemplo, podem ser consumidas não excessivamente e podíamos tê-las de melhor qualidade. Qual é o problema? O problema é a refinação. Todo o cereal que é refinado é glúten. Perde imensas propriedades nutritivas, propriedades nutricionais que tinham desaparecem, outras ficam, mas são danificadas em parte, e portanto trata-se de um alimento que não é já empobrecido. Então o que vai ali fazer é realmente glúten e amido, os amidos. E esses amidos são açúcares. Esses açúcares, junto com outros açúcares, vão dar problema. O pão, o consumo de pão, o pão é um perigo, sobretudo o pão branco. O pão embranquecido é a pior coisa que há. Portanto, o arroz polido, o arroz embranquecido, é a pior coisa que há. Aí o que comemos? Arroz integral, o que comemos? Farinhas de melhor qualidade, farinhas integrais, tudo isso tem realmente aquilo que necessitamos. Precisamos de menos quantidade do que aquela que estamos habituados a ingerir e simplesmente estaríamos muito melhor se seguíssemos esse princípio. Portanto, esse é o nosso problema. O comer demais não beneficia ninguém. E sou um exemplo disso. E hoje é um dia até para ficar na memória, na minha, é que há uns anos atrás, quando fui para a inspeção, eu tinha 1,70 m. Hoje já não tenho 1,70 m, eu tenho 1,69 m. Eu cheguei a pesar 83 kg, porque comia demasiado. Hoje peso 69 kg. E hoje faço 69 anos. Oh, parabéns. Portanto, é um dia a não esquecer. Happy birthday. Tudo acaba em 69. Mas e porquê? Porque quando eu comecei a comer no máximo 2 vezes, deixei de ter barriga, deixei de ter os problemas que tinha. O maior erro, e continua um problema gravíssimo para mim, é quando as pessoas estão a levantar para ir trabalhar, é quando eu estou a deitar. Esse é o erro número 1. Mas mesmo assim, com tudo isso, eu tenho uma alimentação mais ou menos estável. Reconheço muitas vezes que erro, não é por falta de conhecimento. É aquilo que falta, o ensinamento de criança, que nós não sabemos dar aos nossos filhos, ou dar aos nossos filhos o veneno
pior que pode existir à superfície da Terra para a saúde, que é tudo aquilo que não presta. O plástico, que é as comidas que dão, é as bebidas que se dá, os sumos e Coca-Colas e Sprite, aquelas porcarias todas, é o açúcar que se dá em chupas, em solados, em tudo para ficar lá. E depois ainda temos o telemóvel por cima, ainda para acabar de atarrachar no rosto. Portanto, temos a dar um ensinamento péssimo aos nossos filhos, e depois não queremos que eles não sejam doentes. Não, já são super doentes à nascença. O que é que podemos fazer? Uma das coisas que nós temos um erro é nas crianças, já falei disso, não lhes darmos a atenção devida, porque queremos estar ocupados com outras coisas e a criança é chata. Se é chata, não a arranjássemos. Primeiro ponto. Segundo, outra coisa mais importante é que a criança, naturalmente, como todas as crianças, é hiperativa, porque toda a criança tem excesso de energia. Por isso, o excesso de energia tem que se queimar no movimento. E por isso a criança não pode estar quieta. Ai, o meu filho, a minha filha, não para. Pois você é que devia de andar mais, devia se mover mais e acompanhar um bocado o seu filho, a sua filha. Porque queremos estar sentadinhos ali no lugar. Não, nós temos pernas exatamente para andar, não temos raízes para estar enterrados na terra. E por isso, nós somos para andar, para nos movermos. Um dos motivos pelos quais adoecemos é o excesso de sedentarismo. Não se mover, não sair do lugar, não fazer exercício. É péssimo, é péssimo. Enfim, além das 1001 porcarias que se bebem sem ser água e de toda a situação de coisas que se consome dizendo que é alimento. E eu pergunto, vocês já colheram alguma vez de uma árvore frutos que viessem em pacote? Ou já sem sementes? Frutos que vêm sem sementes? Quando eles têm semente e já vêm inteiros, ninguém tirou a semente, eles já nascem porque foram modificados geneticamente para não trazerem caroço. É, e vocês comem isso deliciados. Pois é. Isso. Qualquer dia vocês pescam peixes sem espinha, porque já vêm geneticamente modificados, e continuam a comer essas porcarias achando que estão a comer coisas saudáveis e que se estão a nutrir bem. Pois é, meus amigos. Qualquer dia, se vocês não tomarem cuidado, ainda vão morrer antes de ter nascido. Esse é que é o prognóstico. É, porque vão morrer dentro da barriga da mãe ainda, porque já não terão saúde para isso. Esse é o problema. Falou da criança e falou da saúde e falamos bem, porque no nosso tempo, pés no chão, no lodo, na água, no lameiro, na relva e na terra. Hoje não. Brincava-se, saltava-se, movimentava-se. Hoje estão sentadas as crianças com o telemóvel na mão. Ainda hoje é muito importante a gente poder ir para a rua e usar os pés descalços na rua. Não em cima de semente, é na terra. Na rua, na terra mesmo. Na terra, relva, na terra, no na lodo. terra, na relva, junto às árvores. É muito importante. Num charco, meter os pés no charco, por que não? Na água da chuva, por que não? Chegam a casa, depois lavam os pezinhos. Se preocupem. E quando lavarem os pezinhos, passem-nos só por água. Não lavem com detergente para tirar aquilo que vocês absorvem. Nem com sabão. É o sabonete. Para não tirar aquilo que vocês adquiriram ao tocar na terra. Porque há substâncias que entram aí. E há aquelas que nós temos da área da eletricidade que descarregam. Exatamente. Que é importantíssimo. Exatamente. Portanto, isso é bastante importante nós considerarmos o que devemos fazer em termos de saúde e no nosso comportamento. A saúde é aquilo que nós mais pretendemos. A única coisa que temos que fazer é pedir desculpas a alguém em que eventualmente tenhamos tocado em ponto sensível
que ache que o que dizemos é uma afronta ou um obstáculo à difusão do conhecimento. Se assim é porque não haverá abertura à informação. Porque informar é instruir e instrução é ampliação do conhecimento e, portanto, aumenta o nível de educação, porque o nível de educação integra tudo. Saúde, educação, conhecimento, vida feliz. É isso. Bem, e o canal para hoje termina e não terminamos a criticar nada, é apenas divulgar a verdade, nada mais do que isso. Se deixarem passar, tudo bem, se não deixar passar. Não tem nada que... O outro também não tinha nada e foi cortado ao fim de 5 minutos. Pois. Bem, e um bem-aja, até uma próxima, e a próxima talvez entregue outra forma de não dizer tanta verdade. Não acredito, a gente tem que dizer é verdade. Podemos só dizer meia verdade e outra meia verdade é compreendida pelo telespectador. Até uma próxima e obrigado. Boa sorte, boa saúde. Até sempre. Bem-aja.